O confronto de domingo na La Liga coloca frente a frente dois gigantes do futebol espanhol, mas apenas um tem sido verdadeiramente dominante. Conseguirá um Sevilha em dificuldades, sedento por uma vitória em casa, finalmente libertar-se do domínio férreo do Barcelona? Os líderes do campeonato chegam, ostentando um registro quase impecável de 22 vitórias nos últimos 25 jogos da Liga. Mas é o seu domínio nos confrontos diretos que realmente fascina. Uma sequência impressionante de 7 vitórias consecutivas contra o Sevilha em todas as competições. Ainda mais intrigante para os apostadores, este jogo muitas vezes vê o Barcelona empatar ao intervalo, para depois disparar e garantir a vitória no final. Assistiremos a uma surpresa monumental ou a marcha implacável do Barcelona rumo a mais um título continuará inabalável? Preparem-se, pois vamos desvendar as análises cruciais pré-jogo. O Sevilha deverá alinhar numa formação 3-4-2-1, preparando-se para contra-ataques rápidos e remates de longe mais especulativos. As suas forças residem em ganhar duelos aéreos e interceptar passes, mas aqui está o paradoxo. Sofrem imenso contra jogadores ágeis e habilidosos e, ironicamente, contra os próprios contra-ataques. Isto pode significar problemas sérios. O Barcelona, adotando um fluido 4-2-3-1, são mestres na finalização, letais nas bolas paradas e orquestram ataques implacáveis pelos flancos, muitas vezes rasgando defesas com passes em profundidade precisos. No entanto, até os melhores têm o seu calcanhar de Aquiles. O Barcelona cai frequentemente em fora de jogo e, por vezes, permite oportunidades surpreendentemente fáceis aos adversários. Assim, enquanto o ataque do Barcelona é um rolo compressor, um Sevilha disciplinado e cirúrgico pode muito bem explorar estas brechas defensivas, especialmente no contra-ataque. Ambas as equipas enfrentam a dura realidade do departamento médico, mas o Barcelona está, sem dúvida, a braços com uma crise de lesões significativa, particularmente em posições cruciais da espinha dorsal. Conseguirão manter a sua série impecável sem os seus habituais pilares? O seu guarda-redes titular indiscutível, Marc-André ter Stegen, está de fora, deixando o Wojciech Szczęsny assumir a baliza. O influente general do meio-campo, Gavi, e o empolgante extremo Rafinha também estão ausentes, entre outros. Estes são golpes colossais que afetam tanto a sua solidez defensiva quanto o seu fulgor ofensivo. O Sevilha também está sem Alfonso González e Tanguy Nianzou, com Joan Jordan e Adnan Januzaj em dúvida, o que pode diminuir as suas opções no meio-campo. No entanto, o calibre dos titulares ausentes do Barcelona projeta uma sombra muito maior, potencialmente criando uma verdadeira janela de oportunidade para a equipa da casa desferir um golpe decisivo. Olhando para a classificação da La Liga, o Barcelona reina soberano, confortavelmente instalado no topo com uns formidáveis 19 pontos. Conquistou 6 vitórias e um empate, marcando uns impressionantes 21 golos, um testemunho do seu domínio tanto em casa quanto fora. Contrastemos isto com o Sevilha, a definhar no 9º lugar com apenas 10 pontos, com 3 vitórias, um único empate e 3 derrotas. A preocupação mais gritante para o Sevilha é o seu preocupante desempenho em casa, um registro sombrio de 0 vitórias, um empate e 2 derrotas em 3 jogos no seu próprio terreno. Isto é um mundo à parte do registro impecável do Barcelona em casa e dos seus impressionantes resultados fora. O Barcelona tem uma média de 3 golos por jogo, quase o dobro do 1,6 do Sevilha. Além disso, para aqueles de olho em mercados menos convencionais, o Barcelona acumula consistentemente remates e uma notável média de mais de 7 cantos por jogo, uma estatística que pode ter um valor de aposta significativo para este encontro. A recente jornada do Sevilha tem sido turbulenta, uma verdadeira montanha-russa de resiliência misturada com vulnerabilidades gritantes. Embora tenham arrancado uma vitória suada por 1-0 fora de casa contra o Rayo Vallecano, conseguirão replicar essa garra em casa? O seu desempenho em casa é um verdadeiro calcanhar de Aquiles, atormentado por derrotas para o Villarreal e o Getafe, salvo apenas por um empate a 2 em casa contra o Elche. Um padrão claro emerge. O Sevilha parece ser uma fera diferente fora de casa, garantindo 3 vitórias recentes como visitante. Mas no seu próprio terreno, parecem perder a sua mordida. Curiosamente, frequentemente chegam ao intervalo com o resultado empatado, sugerindo uma resolução inicial que por vezes se dissipa, ou talvez simplesmente lhes falta capacidade de decisão para transformar a igualdade em vitória.
Esta tendência pode ser crucial para os mercados de apostas ao intervalo. A recente campanha do Barcelona na La Liga tem sido nada menos que uma aula de futebol, uma marcha implacável de vitórias impressionantes. Esforçaram-se para uma vitória por 2-1 contra a Real Sociedad, depois aplicaram uma goleada de 6-0 ao Valência em casa, antes de despacharem o Real Oviedo por 3-1 fora de casa. No entanto, até os titãs podem tropeçar. A sua série quase perfeita foi quebrada por uma derrota por 1-2 na Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. Poderá isto ser um abalo psicológico ou apenas um percalço? Uma característica definidora das vitórias do Barcelona e uma dica-chave para os apostadores é o seu desempenho explosivo na segunda parte. Frequentemente transformam empates ao intervalo, ou mesmo desvantagens, em vitórias convincentes no final do jogo. Esta equipa raramente falha em encontrar o caminho para as redes, demonstrando uma potente mistura de resiliência e poder ofensivo implacável, mesmo que comecem um pouco adormecidos. Quando mergulhamos nas estatísticas recentes de golos, a superioridade ofensiva do Barcelona é gritante. Marcam consistentemente quase 3 golos por jogo, enquanto a sua defesa é uma muralha de aço, sofrendo menos de um. O Sevilha, em contraste, tem uma média respeitável de 1,5 golos marcados, mas a sua defesa é mais porosa, sofrendo 1,2. Em casa, os problemas defensivos do Sevilha são amplificados, pois sofrem uma média de 2 golos por jogo. Isto abre possibilidades para o mercado de golos. Entretanto, o Barcelona mantém o seu toque de golo prolífico, independentemente do local. Olhando para os resultados recentes, o Barcelona conquistou 5 dos seus últimos 6 jogos. O Sevilha conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Mais criticamente, o Sevilha está a sofrer uma série desastrosa de 3 jogos consecutivos em casa sem uma vitória, enquanto o Barcelona varreu todos os seus recentes confrontos fora de casa. A disparidade de momento não poderia ser mais clara. E agora, para a narrativa verdadeiramente cativante deste jogo, o histórico de confrontos diretos revela um domínio absoluto do Barcelona. Ostentam um registro impecável contra o Sevilha nos seus últimos 6 confrontos, vencendo todos eles. O Sevilha não só falhou em vencer, nem sequer conseguiu um único empate contra eles. A diferença de golos é nada menos que brutal. O Barcelona tem uma média impressionante de 3 golos por jogo contra o Sevilha, enquanto o Sevilha mal consegue meio golo. Mas aqui está a dica de ouro para os aficionados das apostas. O Barcelona, notavelmente, empatou ao intervalo em 2/3 destes confrontos diretos, apenas para disparar e garantir a vitória no final do jogo. Isto não é apenas uma tendência, é um padrão profundamente enraizado, sugerindo fortemente que as exibições dominantes do Barcelona na segunda parte são uma marca registada desta rivalidade e uma potencial aposta de valor para este domingo. Aprofundando as estatísticas de golos nos confrontos diretos, o fosso entre estas duas equipas torna-se ainda mais evidente. O Barcelona bombardeou absolutamente o Sevilha, marcando 18 golos nos seus últimos 6 confrontos, enquanto a sua defesa mal piscou, sofrendo apenas 3. Isto não é apenas uma diferença de golos massiva, é um testemunho do seu poder avassalador. Curiosamente, os 9 golos do Barcelona contra o Sevilha estão divididos igualmente entre jogos em casa e fora, demonstrando a sua ameaça consistente. O Sevilha, em contraste, conseguiu apenas 3 golos no total, com 2 deles a serem marcados no seu próprio terreno. A primeira parte conta uma história semelhante. O Barcelona marcou 7 vezes antes do intervalo, enquanto o Sevilha conseguiu apenas 2. Crucialmente, o Sevilha sofreu 7 golos na primeira parte, em comparação com os meros 2 do Barcelona. Isto sublinha claramente o poder ofensivo implacável do Barcelona e as profundas dificuldades defensivas do Sevilha, especialmente no período inicial contra os campeões em título, um potencial sinal para golos madrugadores do Barcelona. Agora, vamos considerar a dimensão muitas vezes negligenciada da altura. Quem irá dominar as cruciais batalhas aéreas? Embora ambas as equipas ostentem alturas médias de defesa semelhantes, os avançados do Barcelona são, em média, ligeiramente mais altos. Isto pode ser um fator significativo nos duelos aéreos dentro da área ou ao atacar bolas paradas. Além disso, o seu guarda-redes é notavelmente 4 cm mais alto do que o do Sevilha. Inversamente, a unidade de meio-campo do Sevilha tem uma ligeira vantagem em altura, o que pode ajudá-los a dominar as bolas aéreas no meio-campo.
No entanto, a vantagem de altura coletiva do Barcelona no terço ofensivo e entre os postes pode ser crucial, especialmente ao decidir quem capitaliza em cruzamentos e cantos, potencialmente influenciando os resultados nesses momentos. Uma camada interessante a considerar é a idade média destes plantéis. Será que a juventude ou a experiência detêm a chave? O Barcelona apresenta geralmente um plantel notavelmente mais jovem, particularmente nas suas linhas defensivas e de meio-campo, com defesas com uma média de 23 e médios com apenas 22. Os seus avançados têm 26, enquanto o guarda-redes tem 30. As idades médias do Sevilha são ligeiramente mais altas, defesas com 26, avançados com 27 e médios com 25, com o seu guarda-redes mais experiente com 33. Isto sugere que o Barcelona pode ter uma vantagem distinta em juventude pura e energia limitada em áreas cruciais, especialmente no meio-campo. Tal diferença muitas vezes alimenta o seu estilo de jogo de alta intensidade e pressão, potencialmente permitindo-lhes superar fisicamente e em trabalho os seus adversários ligeiramente mais velhos, particularmente nas fases finais do jogo. Examinar as classificações médias dos jogadores fornece um quadro claro da qualidade individual e aqui o Barcelona exibe uma vantagem pronunciada em praticamente todas as posições. A sua unidade defensiva tem uma média impressionante de 6,8, superando 6,6 do Sevilha. No ataque, os avançados do Barcelona ostentam uma formidável classificação de 7,2, superando significativamente o 6,6 do Sevilha. No meio-campo, o motor do meio-campo do Barcelona registra uma forte média de 7,0, confortavelmente superior ao 6,5 do Sevilha. Curiosamente, ambos os guarda-redes estão ombro a ombro com classificações idênticas de 6,6. Estas classificações abrangentes sublinham inequivocamente a qualidade individual superior e o desempenho consistente do Barcelona, reforçando inequivocamente o seu estatuto de fortes favoritos para conquistar a vitória neste encontro, com o brilho individual a poder potencialmente fazer diferença. Quem são os desequilibradores, os indivíduos capazes de desvendar defesas e inclinar a balança? Para o Barcelona, o eterno Robert Lewandowski continua a ser o seu principal predador de golos, já tendo marcado 4 esta época. O jovem sensação Lamine Yamal é um motor criativo, liderando em assistências e frequentemente conquistando prémios de homem do jogo, uma potencial joia para o mercado de assistências. Pedri, entretanto, orquestra o jogo com o maior número de passes-chave por jogo. Do lado do Sevilha, Isaac Romero representa a sua principal ameaça de golo com 2 golos. Rubén Vargas é o seu principal assistente e também foi reconhecido com um prémio de homem do jogo. Na batalha física, Kike Salas é um titã aéreo para o Sevilha, vencendo consistentemente o maior número de duelos por jogo. Estes jogadores em destaque serão absolutamente vitais na criação de oportunidades e em encontrar o caminho para as redes, tornando-os figuras-chave a observar nos mercados de apostas de jogadores. Cada equipa tem as suas vulnerabilidades e para insights de apostas é crucial identificá-las. Do lado do Sevilha, Fábio Cardoso é uma responsabilidade gritante, cometendo uns impressionantes 4 faltas por jogo, uma receita para cartões amarelos ou oportunidades perigosas de bola parada para a oposição. Luciana Gomes e Peque Fernandes também lideram as tabelas de cartões amarelos do Sevilha. Para o Barcelona, até os melhores jogadores têm os seus momentos. Ronald Araújo pode ser propenso a cometer faltas. O jovem Lamine Yamal, nas suas incursões ofensivas agressivas, acumula o maior número de foras de jogo, uma característica da linha alta do Barcelona. E Pedri, surpreendentemente, é driblado mais vezes do que os seus companheiros de equipa, sugerindo uma potencial vulnerabilidade no meio-campo. Estas estatísticas destacam padrões claros para mercados de cartões individuais, contagens de faltas e até potenciais rotas de contra-ataque contra ambas as equipas. Compreender quando os golos são tipicamente marcados ou sofridos pode ser uma mina de ouro para apostas ao vivo. O Barcelona exibe um padrão notavelmente claro. São especialistas na segunda parte, com uma poderosa arrancada após o intervalo. Notáveis 5 dos seus 21 golos esta época explodiram nos 10 minutos entre os 50 e os 60 minutos. Também exibem um instinto matador, marcando 4 golos após os 80 minutos, enquanto raramente sofrem golos tardios. O Sevilha também encontra o caminho para as redes na segunda parte, com 4 golos entre os 50 e os 70 minutos.
No entanto, a sua vulnerabilidade surge cedo, muitas vezes sofrendo golos entre os 10 e os 20 minutos e novamente após a marca dos 50 minutos. Este choque de padrões aponta fortemente para uma segunda parte de alta intensidade do Barcelona, um período onde o Sevilha pode simplesmente ficar sem gás e lutar para conter o ataque inevitável, tornando golos na segunda parte um mercado fascinante. Para aqueles focados nos cruciais mercados de golos mais-menos, este jogo apresenta um quadro claro. Ambas as equipas têm consistentemente inclinado para jogos com muitos golos esta época. O Barcelona registrou uns impressionantes mais de 2,5 golos em 6 dos seus 7 jogos e um registro perfeito de mais de 1,5 golos em todos os seus jogos. Chegaram mesmo a registrar 3 jogos com mais de 3,5 golos. O Sevilha espelha esta tendência, com mais de 1,5 golos em 6 jogos e mais de 2,5 golos em 5 dos seus jogos, embora apenas um tenha ultrapassado mais de 4,5 golos. Considerando o formidável poder ofensivo do Barcelona e as claras tendências de muitos golos de ambas as equipas, poderemos estar perante um festival de golos? Os indicadores para mais de 2,5 golos estão certamente a pescar intensamente, pintando um quadro de um encontro divertido e com muitos golos.